Olá, olá! Bem-vindas, bem-vindo! Feliz 2023 para você que está aí, para você que está aqui ao meu lado, para você que chegou neste momento. Bem-vindo, bem-vinda 2023. Enquanto o YouTube está informando as pessoas, né, que estão entrando, eu gostaria que você que está aqui já me dissesse se você consegue me ouvir bem, se você me vê bem, para que a gente possa continuar o nosso diálogo. Hoje nós falaremos sobre autoestima. Aqui nesse canal eu fiz alguns vídeos falando um pouquinho sobre autoestima, mas a gente não tinha feito nenhuma live. Então eu me comprometi durante esse ano nós fazermos algumas lives com alguns temas. Bom dia, Élica. Como está? Você está me ouvindo? Me vê bem? Faz um sinal assim de joinha para eu entender se você está me ouvindo, se você está me vendo bem. Quem for entrando vai me dando esse posicionamento para eu entender se vocês estão me vendo e me ouvindo, para a gente dar continuidade. Ah, que bom, Élica. Bem-vinda. Eu estava falando feliz 2023 para todos que estão aqui. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre autoestima. Mas antes eu costumo sempre fazer algumas práticas de atenção plena, que é de mindfulness, né? E a gente vai começar agora com essa prática, até para dando tempo o pessoal ir entrando e a gente dar continuidade no trabalho, ok? Ai, que bom, Yasmin! Beijo para você, minha linda! Bom dia, Mari! Tudo bem? Você me ouve bem? Me escuta bem? Nós vamos falar agora sobre autoestima, mas antes a gente vai fazer uma prática de mindfulness, tá bom? Para quem não sabe, mindfulness é atenção plena. Eu vou tocar o meu pin de mesa e nós vamos começar a prática. Coloque seus pés no chão, fazendo esse ancoramento. Se você não tiver nenhum problema, você fecha os olhos, alinha sua coluna e você presta atenção na sua respiração. Faça 3 respirações profundas. E você inspira o ar pelo nariz e expira o ar pela boca, deixando sair tudo. Isso. Você continua com os olhos fechados, em atenção plena. E você vai percebendo que eu estou enviando para você um facho de luz. Isso, que sai do meu coração para o seu coração. E você vai sentindo isso e veja como você se sente ao me ouvir falar. Eu aprecio você. E agora você pode abrir os olhos. Você pega as suas mãos e você coloca assim sobre seu rosto. E você volta a fechar os seus olhos. Agora, você vai se escutar. Você vai procurar aí dentro de você algo que você aprecia em você mesmo. O
O que é? Se você não achou nada, você observou algo que você fez bem essa semana? No seu trabalho, em casa? Aprecie isso. Aprecie ter escolhido hoje, no primeiro dia do ano, estar aqui, junto conosco, para olhar um pouco mais para você, para se amar, para se cuidar. Veja o que você sente, sabendo que você está sentada neste momento aqui, às 10 horas da manhã. É seguro para você crescer? É seguro para você mudar e crescer com a minha ajuda? O que é que o seu corpo diz? Você abre os olhos e me diz como foi fazer este momento de atenção plena. Bom dia, Solange. Bom dia, Vilma. Para vocês que fizeram essa prática agora, como foi, gente? Vocês conseguiram perceber algo do corpo? Isso mesmo. Vamos aquecer o nosso trabalho. Eu fiz deixei uma caixinha lá nos stories, né? Para ver quais perguntas viriam para a gente falar sobre autoestima. Visto que a autoestima é bem amplo e como é um dos pontos desse canal, é um dos temas que eu abordo muito, a autoestima. Então eu quis que vocês deixassem algumas perguntas para ir norteando essa fala agora de manhã. Então, mas antes da gente começar, com essas perguntas que vieram dos stories, eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês que estão aqui. E se vocês quiserem pegar papel e caneta, seria interessante, porque aí você anotaria. Mas aquele que já sabe, né, de que consegue mapear rapidamente e não precisa de papel e caneta, pode continuar. Então, eu vou fazer algumas perguntas. São 4 perguntas apenas, tá bom? E na medida que vocês forem fazendo, vocês vão colocando de 0 até 4. Essa é a nota que você vai dar. Sendo que 0, você não faz nada daquilo. E 4 é o valor mais forte que você faz aquilo. Tudo bem? Então, vamos lá. Você pensa sempre assim, o quanto essas afirmações são verdadeiras para você. Então, número 1. Quando uma pessoa próxima me pede algum favor que eu não quero fazer, eu tenho grande facilidade para dizer não. Você vai colocar aí 0, 1, 2, 3 ou 4. Tudo bem? Sendo que o 4 é o número mais forte. Para quem está entrando, bem-vinda, psicóloga Vera Lúcia. Para quem está entrando agora, eu estou fazendo 4 perguntas para que as pessoas, para que você que está aí, anote o valor que você dá para essas afirmações. Então, a primeira afirmação é: quando uma pessoa próxima me pede algum favor que eu não quero fazer, eu tenho grande facilidade para dizer não. Você vai escolher por 0, 1, 2, 3 ou 4. Sabendo que do 0, aquilo realmente se identifica e o 4 não. Segunda pergunta. Todo mundo está entendendo? Então, acredito que se não falou, é que sim. Segunda pergunta. Sempre que digo não para alguém, eu consigo fazer isso de uma forma bem tranquila e em paz, sem qualquer tipo de tensão ou raiva. Vou repetir. A primeira ou a segunda? A segunda, né? Então, sempre que digo não para alguém, consigo fazer isso de uma forma bem tranquila e em paz, sem qualquer tipo de tensão ou raiva. Aí você vai escolher de 0 a 4.
Vou voltar para um. Quando uma pessoa próxima me pede algum favor que eu não quero fazer, eu tenho grande facilidade para dizer não. Essa é a pergunta 1. Repetindo mais uma vez. Quando uma pessoa próxima me pede algum favor que eu não quero fazer, tenho grande facilidade para dizer não. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação. Sempre que digo não para alguém, consigo fazer isso de uma forma bem tranquila e em paz, sem qualquer tipo de tensão ou raiva. Agora, afirmação de número 3. Mesmo em um ambiente novo, onde não conheço ninguém, consigo ficar muito à vontade e me sinto totalmente adequado. Essa é a afirmativa 3. Mesmo em um ambiente novo, que não conheço ninguém, consigo ficar muito à vontade e me sinto totalmente adequado. Bem-vinda, Josi! Afirmação 4. Amo o meu corpo e gosto da minha aparência. Essa é a afirmação 4. Você vai escrever, botar aí de 0 até 4. Vai dar o valor de 0 a 4. Amo o meu corpo e gosto da minha aparência. 5. Eu falei que eram 4, mas eram 5. 5. Consigo expressar plenamente as minhas ideias com muita clareza e assertividade no meu trabalho. Essa é a pergunta de número 5. Consigo expressar plenamente as minhas ideias com muita clareza e assertividade no meu trabalho. Para quem chegou depois, nós estamos fazendo 5 perguntas, mas o questionário completo, ele tem 40 perguntas. Isso é apenas para dar um aquecimento. Se vocês quiserem o questionário completo, quando acabar essa live, vocês vão no meu direct, vocês colocam o e-mail de vocês para eu enviar as perguntas completas, né? Todas as perguntas com o índice de resposta. Mas, por essas 5 perguntas que foi feito aqui, como é que vocês estão se percebendo aí, gente? Élica, Josi, Vera, Solange, Mari, como é que vocês estão se percebendo diante dessas perguntas? Muito bom. Então vamos lá. Uma das primeiras perguntas que vieram pelos stories foi essa daqui, ó. O que significa autoestima? E eu gostaria de perguntar para vocês o que, na cabeça de vocês e pela própria vivência de vocês, o que é autoestima? E eu gostaria de ouvir os comentários aqui. Até para eu ir recortando aqui o que vocês entendem como autoestima, não, para não ficar só monólogo, só eu falando. Isso. Então vamos lá. Estamos tímidas, né? Mas não tem problema não. Essa foi uma pergunta da Atitude Preta. O que significa autoestima? Então, dentro da psicologia, nós temos várias correntes teóricas e ali tem várias definições do que é a autoestima. Ah, a Solange está falando que se sentiu segura, livre e feliz. Sinto muito a autoestima baixa. E o que é que você entende por autoestima baixa, Élica?
Eu não acho que o delay tá... Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou falando. Então, nós temos na psicologia várias abordagens que olham para o tema da autoestima. Eu utilizo o olhar de um psicoterapeuta chamado Nathaniel Branden, que ele estudou a autoestima por mais de 40 anos na sua vida. Então, ele é um cara que tem muitos livros sobre autoestima. Os livros dele, a gente não encontra novo, encontra livros bem antigos, da década de 80, 90, 2000. Ele estava trazendo esse tema muito forte da autoestima. E eu gosto muito da definição dele, porque ele traz a autoestima como uma necessidade psicológica. Né? É uma necessidade que se manifesta por meio da experiência. Então, como assim? Vamos traduzir. Então, assim que nós nascemos, assim que você nasceu, você precisa, para existir, de um conceito sobre você. E este conceito sobre quem você é a autoestima. Então, por isso que, para você se relacionar, estar no empregos, estar com relacionamento conjugal, com amigos, socialmente, você precisa ter este conceito de quem é você. E este conceito de quem é você, ele é dado por meio da autoestima. Então, quando nós nascemos, nós não nascemos com autoestima. Nós nascemos, sim, com todo aquele potencial que será desenvolvido em nós. Primeiro, na relação com os nossos pais, com nossos cuidadores, com as pessoas no meio social que a gente está inserido enquanto criança. E isso vai fazendo com que a criança, desde pequena, vá desenvolvendo esse autoconceito sobre quem ela é. Até aqui, pessoal, como é que está esse conceito de autoestima para vocês? O Nathaniel, ele fala assim: a sensação acima do peso, as roupas não ficam legais. Bem-vinda! Atitude ponto negra. Isto me deixa muito mal com as roupas acima do peso. A gente vai abordar, como eu falei, o tema da autoestima é muito ampla, né? Atitude ponto negra, eu estava começando a responder a sua pergunta, né? De o que significa autoestima. O Nathaniel Branden, que é o psicoterapeuta que eu utilizo para olhar para a autoestima, eu vou ler com as palavras dele a definição que ele traz sobre a autoestima. A sensação de que somos competentes ao lidar com os desafios da vida e somos merecedores da felicidade. Gente, como é para vocês ouvir isso? Uma definição de autoestima em que eu entendo a minha autoestima, o quanto eu sou ou não competente ao lidar com os desafios da vida. E que mais ainda, você é merecedora da felicidade. Nós somos merecedores da felicidade. A gente vê muita coisa falando sobre autoestima por aí, mas pouco trazendo essa competência, essa capacidade de você lidar ou não com os desafios da vida. E de que, apesar de tudo isso, você é merecedora da felicidade. Isso são palavras do Branden. E ele continua falando: não consigo pensar em um só problema psicológico maior. Aí ele abre traço. Do medo da intimidade ou do sucesso, a falta de realização na escola e no trabalho, a ansiedade, a depressão, ao abuso de álcool ou vícios em drogas, a molestar crianças ou agredir o cônjuge.
ao suicídio ou crimes violentos. Aí ele fecha o traço. Que não estejam relacionados com a falta do conceito próprio. De todos os julgamentos pelos quais passamos na vida, nenhum é mais importante do que aquele que fazemos sobre nós. Nosso conceito próprio tende a ser nosso destino. Uau, né? Forte demais. A primeira vez que eu entrei em contato com o pensamento do Brandon, que eu fiquei assim, eu falei, gente, a autoestima é muito mais do que aquilo que a gente tá. Ai, autoestima é porque, ai, meu cabelo não tá legal hoje e o que diz? Então eu não tô legal. Sim, faz parte de você olhar para essa imagem e muitas vezes ela não tá adequada. Mas só isso não diz sobre a dimensão da sua autoestima. É importante você olhar para esses aspectos corporais, físicos, sim. Mas só isso não define a sua autoestima. Qual é a sua competência diante da vida? Então, por que eu estou provocando vocês? Que é para vocês entenderem que a gente vai entrar, né, em outros momentos, em outras lives, sobre alguns aspectos dos pilares da autoestima. Mas para você compreender que é muito amplo, até mesmo para você se vou usar esse termo aqui, autodiagnóstico, tá bom? Mas não entenda como uma coisa fechada. Para usar esse autodiagnóstico para você ir balizando, olhando para a sua vida. Ah, aqui, neste ponto, eu estou conseguindo agir com competência. Neste ponto aqui, não. Sabe? É para vocês começarem a observar a autoestima como existir. Autoestima é existir. E como é que você está existindo? Bem-vinda, Josi. Como é que você está existindo? Autoestima não é só olhar para o espelho e gostar do que você vê. É importante. E a indústria da beleza e tudo, e nada contra, gente. A gente precisa estar sim, que esse é um aspecto da autoestima. O cuidar deste corpo biológico, mas nós temos na autoestima outras dimensões. Nós temos a dimensão física, que é esse cuidado do corpo aqui. Nós temos a dimensão psicológica, que é quando eu olho no espelho, aquela imagem que está refletida ali, eu gosto ou não? Isso tem uma dimensão psicológica. Totalmente psicológica. Porque não é o fato de você estar acima do peso ou não, mas a forma como você olha para isso. É a percepção que você sente esse corpo. E aí a pessoa pode estar naquele âmbito, na autoimagem, está com um desvio da própria percepção, do próprio valor. Tudo isso é autoestima. Vocês estão me entendendo? Então vamos continuar. Nós temos a dimensão biológica, a dimensão psicológica que eu falei, a dimensão social da autoestima. É como eu me relaciono. Mas é claro que se eu olho para o espelho e eu me vejo inadequada, eu me sinto inadequada, quando eu for me relacionar com as pessoas, é esta percepção, é este conceito que eu vou levar para aquelas relações. E aí, quando eu for me relacionar, eu vou me relacionar assim. Ai, fala, Maria. Não, mas eu... Por quê? Porque internamente você está se vendo como? Você está se vendo como muito pequena, como nada, como inadequada. Isso é autoestima. É como você está se percebendo, como você está se sentindo. E também é experiência, é como você está se relacionando. Então a gente vai olhar sempre para um termômetro da autoestima como a gente está se relacionando.
como a gente está na relação. Como é que você está na relação com seu marido? Como é que você está na relação com a sua amiga? Como é que você está na relação com os seus colaboradores, se você tem empresa, ou com o seu patrão, se você é CLT? Como é que você está na relação com você mesma? Sem que todo mundo olhe, sem que se a sociedade te dê um valor, mas como é que você está com o valor que você tem sobre você mesmo? Como é que está a sua conexão com todo o cosmos, com toda a natureza? Essa é a dimensão psicológica da autoestima. Como é que você está em relação ao seu propósito? A sua busca por existir. Tudo isso é autoestima. Autoestima é existir. Como é que você está existindo? E você percebe? Se eu amplio bem a questão da autoestima, como eu estou existindo, é importante sim a gente fazer algumas técnicas que eu tenho aqui com as meninas, algumas já participaram da jornada Restaurando a Autoestima, que agora em janeiro nós teremos novamente. Você tem atividades para ir fazendo, mas você ampliando este olhar, ampliando de como é que você está existindo, como é que você existe. Eu estou repetindo isso por quê? Porque eu quero que vocês saiam daqui, assim, consciente de que como está a minha autoestima, como eu estou existindo, como é que eu existo? É fácil para mim existir? É difícil para mim existir? Qual é o ponto da minha vida em que o existir está sendo mais difícil? É no amor que eu tenho, no respeito que eu tenho por mim mesmo? É no amor, é no respeito que eu tenho com o outro? É no meu cuidado físico? É no meu cuidado emocional? Naquele momento que eu preciso, que eu sei que eu preciso conversar com alguém e eu passo por cima deste momento que eu preciso conversar com alguém? Ou é no momento que eu preciso, que eu sei que eu preciso ir ao banheiro, mas eu tenho um monte de atividade aqui e agora. E agora, como é que eu vou fazer? Se eu tô com um monte de atividade, mas o meu intestino tá dizendo vai ao banheiro, vai ao banheiro, vai ao banheiro, vai ao banheiro, vai ao banheiro. E eu não vou. Tudo isso nós estamos falando sobre autoestima. Autoestima é existir. É o seu olhar sobre esse mundo. É esse conceito de quem você é. É como você se relaciona consigo mesmo, com seus pais, seus parceiros, seus amigos. Essa percepção dentro de você é autoestima. Pensando na raiz da palavra, autoestima. Autos, do grego, a si mesmo. E estimarem, valorizar, apreciar. Então é este valor, este apreço que você dá a si mesmo. É este valor sentido, pensado, elaborado por você. Somente por você. Não é o outro que vai te dizer. É você que tem que sentir. A partir daquilo que a gente está conversando aqui. E analisar. Mas aí a gente vai observar sempre a autoestima pelas experiências. É quando você está cansada e você se dá um tempo. Você está olhando para você. É autoestima. É fazer por você e não pelo outro. É saber que depois dessa escolha, a conta vem e você vai pagar essa conta. É quando você se dá carinho. É fazer as coisas por você.
com o seu jeitinho, do seu modo, sendo você, fora dos protocolos, diferente dos outros. É ser você. Fazer do seu jeitinho, não para agradar. Porque essa é a maneira que você sabe fazer. Então você vai fazer ela. Tá tudo certo. Existem 1000 maneiras a gente dizer que se ama, que se aprecia, que se cuida. E o meu ponto para você é olhar para isso. Olhar para a autoestima, primeiro ponto. Olhar para a autoestima como existir. 2, olhar para essas experiências que eu estou tendo e como são essas experiências. Como é que eu estou me relacionando com elas? A partir de quê? De como é que eu me vejo, me sinto, me percebo. Aí. Como é que tá para vocês, pessoal? Meninas? Tá sendo muito rápido, muito duro, muito difícil, não entendeu nada. Aí tem uma outra perguntinha que essa pergunta veio dos stories. O que representa a autoestima para a nossa saúde? Bem-vinda, Pamela. Ah, que bom, Atitude Ponto Negra, que bom. Você está dizendo que é maravilhoso ouvir tudo isso. É importante, né? A gente precisa. Embora da primeira vez doeu muito. Sim, vai doer, né? Porque principalmente quando você olha e você entende que você perdeu muito tempo. Perdeu muito tempo fazendo aquilo que você fez muitas vezes para agradar. E aí, na medida que você vai descobrindo isso, tem talvez uma sensação de perda de tempo. E aí, muitas vezes, algumas pessoas se paralisam ali, ficam apegadas nessa dor. Mas o movimento é você acolher essa dor, ficar com ela o quanto é possível você ficar com ela. E depois, deixar ir no seu tempo, sem se sentir cobrada. Nem por os outros, nem por você. Aqui, a outra pergunta é: o que representa a autoestima para a nossa saúde? Vocês que estão aqui da base do que a gente estava falando, o que vocês acham que representa a autoestima para a nossa saúde? Hã? A gente viu na definição do Brandon que ele dizia assim, ó: não consigo pensar em um só problema psicológico maior do que. Aí ele vai falar vários problemas psicológicos que ele diz que se resume na questão da autoestima. Aí ele fala: medo da intimidade. Alguém tinha pensado o medo da intimidade como um aspecto da autoestima? Como uma questão do existir? Que aquela pessoa possivelmente não está existindo? Do sucesso, a falta de realização na escola, no trabalho, ansiedade, depressão, abuso em álcool, vício em drogas, molestar crianças, agredir o parceiro, suicídio, crimes violentos. Aí ele fecha e diz que não estejam relacionados com a falta do conceito próprio, que é a autoestima. De todos os julgamentos pelos quais passamos na vida, nenhum é mais importante do que aquele que fazemos sobre nós. Nosso conceito próprio tende a ser o nosso destino. Então, por que a autoestima o que ela representa para a nossa saúde? Ela representa tudo. Porque a autoestima é existir. Você não tem uma avaliação positiva de você se você não olha para a autoestima como existe.
como essa experiência psicológica, como este conceito que você tem que ter favorável a você. Porque se você não tem esse conceito favorável a você, você vai entrar na contramão do seu fluxo da vida. E aí você não vai merecer, você vai ter a sensação de que não merece ser feliz, de que você não merece ter sucesso, de que você não merece estar onde as outras pessoas que você admira estão. Entende? Você não vai se dar a oportunidade de dizer assim, pô, nesse momento agora, o que eu preciso é apenas dormir. É o primeiro dia do ano, mas eu preciso dormir. Porque eu cuidei de criança, eu estava na família, eu preciso dormir. Ah, não, mas eu não posso dormir agora, porque se eu dormir agora, o meu filho vai me cutucar. E aí tem a... Você entende? Então, é perceber, é você ir se percebendo no dia a dia, nas atividades, como você tem se colocado em primeiro lugar. Ou não. Pamela Almeida colocou atitude negra. Incrível que eu também que eu só achava que era beleza. Pois Pamela, isso é um ponto que eu sempre trago aqui. É que autoestima, a autoimagem, essa parte corporal, ela é um dos pontos da autoestima. Mas não é só isso. Autoestima não é só estar com o cabelo ok, maquiagem ok, com a roupa, com o peso ok. Ela vai muito mais além. Ela vai muito mais além. E que no decorrer das lives que a gente for fazendo, vai ficando mais claro para vocês. O que eu quero que vocês, se vocês saírem aqui com esse conceito bem forte de que autoestima é existir, para mim já valeu. Quem está aqui, se saiu com esse conceito e como é que eu estou existindo? Quais são as áreas da minha vida que eu não estou existindo? Que eu tenho delegado esse existir para o outro. Então, a gente quando, nas psicopatologias, em toda a questão da saúde mental, os transtornos, todos os transtornos, na base dele está a autoestima. Uma baixa autoestima. Por quê? Porque é o senso de não existir. Então, se vocês saírem daqui compreendendo isso, que autoestima é existir, vai cair este olhar para vocês de que a autoestima eu preciso estar sempre bonita, adequada dentro do padrão social. Não, a autoestima é você se sentir bem com o seu corpo também, com a imagem que você reflete no espelho, mas não dentro de um padrão. Porque se a moda diz que hoje eu tenho que ter o seio grande, então eu tenho que ir lá e fazer e colocar seio grande para eu me sentir. Mas você pode até mostrar para o outro, mas quando você olha no espelho, você muitas vezes não sente. Então, quando eu falo em autoestima, quando eu falo em existir, eu preciso passar por este conceito do que eu sei, do que eu sinto sobre mim e do que eu penso sobre mim. É muita coisa e muitas delas doem muito de entender, de perceber e de lidar. Sim, é um movimento, né? É um movimento. Porque antes estava parado. Pamela, Élica e Atitude Ponto Negra. Isso estava tudo parado. E aí hoje eu venho com vocês, conversar com vocês para começar a provocar isso. E no primeiro momento vai dar isso mesmo. Porque o nosso ego, aquela parte nossa que está muitas vezes ferida, ela vai sentir isso, mas tudo certo. Quando a gente vai para o médico, que a gente se machucou, você caiu na terra, ralou o braço, você vai lá. Quando você chega no hospital, no pronto-socorro, né? As enfermeiras, elas vão fazer... A primeira coisa que elas vão fazer asepsia. Elas vão tirar aquela primeira camada grossa de cima, não é assim? Tem alguma enfermeira aqui? Ela vai limpar aquilo para depois fazer os procedimentos. Então, encara esse bate-papo nosso aqui como isso. Como este primeiro momento. E esse primeiro momento dói. Porque você pode dizer assim, eu quero, ou eu não quero não. Porque tá doendo, vai mais devagar, né? Mas este processo faz parte da dor.
Aqui, o Brandon, ele traz 2 sentimentos que compõem a autoestima. Então, como base da autoestima, ele vai dizer 2 sentimentos. É o de competência social, que nada mais é do que autoconfiança. O quanto eu sou autoconfiante nas minhas relações. No trabalho, com amigos, com o meu parceiro, com a minha família, comigo mesmo. E o segundo sentimento que ele fala é de valor pessoal. Qual é o valor que você tem se dado? Qual é o valor que eu tenho me dado? O valor pessoal, ele é definido no autorrespeito. Como está o seu autorrespeito? Porque passar horas, eu vou usar de novo o exemplo do banheiro, querendo ir ao banheiro e não se permitindo ir ao banheiro, vocês acham para mim que isso tem um senso de autorrespeito? O que é que essa mulher, o que é que esse homem está sentindo, está vendo sobre si mesmo, que aquela necessidade tão básica e tão fundamental que é ir ao banheiro está sendo atravessada. Entende, gente? Eu tô dando um exemplo aqui que foi. E vocês vão colocando os exemplos que vêm na mente de vocês. O Nathaniel, ele pensou assim, ó. Se autoestima existir, é uma necessidade psicológica do conceito que eu tenho sobre mim mesmo. Então, como é que eu posso observar sempre na vida? A gente tem testes, né? Eu gosto muito de usar um do Marshall Rosenberg, do Marshall Rosenberg sobre autoestima, mas tem outros, tem alguns testes que a gente vai verificando, mas o Nathaniel, ele foi um pouco mais amplo e ele trouxe 6 pilares que a gente pode observar na vida se você está com autoestima, percebendo que você está existindo ou não. Então, o primeiro deles é o viver conscientemente. O segundo é a autoaceitação. Esse é o segundo pilar. Bem-vinda, Amanda, bem-vinda, Rosana. Muito bom ter vocês aqui. Depois vocês assistem a live, vai ficar gravada, tá bom? Então, o segundo ponto é a autoaceitação. Primeiro eu estou descrevendo todos, depois eu vou falar rapidamente. Em outras lives, nós aprofundaremos cada pilar desse da autoestima, porque não dá para tudo em 45 minutos fazer isso, tá bom? Então, o primeiro é viver conscientemente, o primeiro pilar da autoestima. O segundo é autoaceitação. O terceiro é autorresponsabilidade. O quarto é autoafirmação. O quinto é intencionalidade, é o viver com propósito. O sexto é integridade pessoal. Então vamos lá. O que ele falava um pouquinho de viver conscientemente? Então, viver conscientemente, isso como um pilar do existir, que é a autoestima, é você olhar de maneira responsável em relação à sua realidade. Vou usar aqui a fala da Élica, que trouxe aqui, de muitas vezes olhar para o espelho e ver a questão corporal. Aí aqui ele diz, viver de maneira responsável em relação à realidade não significa gostar do que você vê. Mas sim, reconhecer que apesar de você ter outros desejos em relação ao seu corpo, temores pelo como ele está hoje, e você nega o que você tem,
não anula ou altera essa realidade. Vamos lá. Então, viver conscientemente é assim, eu olho no espelho, eu vejo que eu estou acima do corpo. Eu não gosto daquela imagem que eu estou vendo no espelho. Mas não é porque eu estou vendo aquela imagem que eu vou me, sabe, chocar com ela. Eu posso não gostar dela ali naquele momento. Mas eu posso ter um desejo de querer melhorar. Mas não é o fato de eu querer melhorar que eu preciso estar me brigando com essa realidade. Ah, não, mas ele tá assim, o corpo tá assim, não. Então, quanto mais você briga, é a teoria paradoxal da mudança. Quanto mais você briga com algo que você não aceita do jeito que está, você não consegue mudar. Então, por isso que ele traz o viver conscientemente. Viver conscientemente olhando para esses padrões de pensamentos, de comportamentos, essas questões emocionais que se repetem muito na vida. Então, este é o viver conscientemente. Então, quando eu olho para isso, que eu digo assim, neste momento eu não estou gostando, mas esse é o corpo que eu tenho. Este corpo, ele está aqui porque ele trouxe memórias de todas as experiências de vida minha e da minha ancestralidade. Então não adianta eu ficar querendo brigar com este corpo, mas olhar um pouquinho para trás, para a história que este corpo me coloca, para a história que este corpo me faz existir. E esse pilar viver conscientemente traz isso. É para a gente olhar para as nossas questões, tanto sistêmicas quanto individual. Porque o nosso corpo é essa somatória das nossas experiências, da nossa experiência conosco, mas dentro de todo um clã familiar, dentro de toda uma sociedade. O nosso corpo, ele não é porque você é relaxada. Ele tá daquela forma porque ele tem uma razão de ser. Buscar e não ficar brigando com essa razão de ser. Entendem, pessoal? A Rosana está falando, bem-vinda, Cláudia. Rosana está dizendo, quando negamos, não mudamos. É isso mesmo. Isso é um conceito da teoria paradoxal da mudança. Você só muda quando você aceita. Mas não aceitar assim, ah, tá bom. Eu tô acima do peso mesmo. Ai, me dá sorvete. Ai, você quer jujuba? Quero jujuba. Ah, você quer pé de moleque? Quero pé de moleque. Você quer pudim? Quero pudim. Não, não é isso. Entende? Tô falando de buscar observar quais são os padrões que tem por trás, olhar que essa realidade está aqui agora e ao mesmo tempo dizer assim, este momento eu não consigo mudar, mas eu acredito que eu vou conseguir mudar. E buscando formas, é não estar parada, é não se resignar. Aceitar não é se resignar. Resignar é pronto. Não tenho o que fazer mesmo, eu tô gorda mesmo, não tô gostando mesmo que tô no espelho, então pronto. Este é o primeiro ponto, viver conscientemente. O segundo é a autoaceitação, que tem a ver com o primeiro. É aceitar-se do jeito que você é, a partir daquilo que você descobriu sobre você, com o que gosta ou o que você não gosta em você. É ser generoso, generosa consigo mesma, assim como também ser com o outro. É amar-se. E você pode estar se questionando. Maria, eu não gosto de certas coisas no meu corpo. Como é que eu posso aceitar? Porque já foi dito isso hoje aqui. Importante. Aceitar não significa gostar. Também não significa que você não pode imaginar ou desejar melhorias. Significa vivenciar sem negar o que existe. O que existe é um fato. E contra fatos não há argumentos. Um fato é sempre um fato. No seu caso, é aceitar que o rosto e o corpo do espelho são seus e que eles são como são.
Bem-vinda, Ferrazio. Ainda não consigo me aceitar depois da maternidade. É um processo, Pamela. Eu tô sendo mais incisiva, né? Assim, mais contundente, mais forte mesmo, pra gente sair um pouquinho, meio que tomar assim, sabe? De observar que autoestima é muito amplo. Autoestima tem a ver com como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com o meu tempo. Autoestima tem a ver com a questão da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental. Autoestima tem a ver com o meu sucesso naquilo que eu empreendo ou não empreendo, com o meu fracasso, com várias coisas. Então, a autoestima é muito ampla para que a gente possa, para que possamos fazer algo novo na nossa vida, a gente precisa pegar a autoestima como um olhar de existência. Como é que eu estou existindo? E aí, devagar, cada um no seu tempo, no seu passo. Terceiro, autorresponsabilidade. Ser autorresponsável com aquilo que você descobriu. Muitas vezes, quando a gente descobre as coisas, a gente tende a ser um depositório de culpas e censuras. Há pessoas que se culpam até pelas ações das outras pessoas. Na confusão interna de que são responsáveis por aquilo que acontece com as outras pessoas. Isso não é autorresponsabilidade. Quando é que você é responsável? Sou responsável quando opto por entrar ou sair ou ainda manter uma relação. Você escolheu? Pronto, você é responsável por isso. Sou responsável pelo cuidado ou pela falta de cuidado como eu trato com o meu próprio corpo. É sua autorresponsabilidade. Terceiro pilar da autoestima. Sou responsável pelo nível de consciência que aplico no trabalho. Que eu aplico em casa, que eu estou fazendo aquele arroz. Todo dia eu faço esse arroz. É só jogar água, jogar o sal, jogar o alho. Nessa ordem, tá bom? Eu jogo tudo lá dentro. Pronto, tá lá. Devagar se vai ao longe, Cláudia. Pronto, tá lá. Que consciência você tá colocando naquela ação? Aquela mesma consciência que você tá colocando no fazer o arroz, que já está automático. Talvez não para uma pessoa que está começando a viver sozinha e está começando a fazer seus almoços, né? Mas para outras pessoas, para quem já é dona de casa há muito tempo, talvez aquilo já esteja no automático. Mas qual é a consciência que a pessoa está ali? Essa consciência, possivelmente, ali do arroz, talvez ela também seja relacionada com a própria consciência de si mesma. Sou responsável por minha vida material, emocional, intelectual e espiritual. Só você pode decidir se vai fazer uma faculdade, se vai continuar os estudos, se vai buscar uma terapia, se vai buscar uma religião, a fé, a espiritualidade. Só você pode fazer isso. Estou negativa no banco. Só você pode decidir de encontrar formas. É sua responsabilidade. Só você vai olhar para a sua vida, somente você. Ser autorresponsável é liderar a própria vida. Todo mundo quer ser líder. A maioria das pessoas querem isso. Mas muitas pessoas esquecem de que a principal liderança que nós temos que ter é com a própria vida. Onde eu estou colocando meu pé? É porque eu quero ou porque tem toda uma sociedade que quer que você faça aquilo? Não, é porque o meu clã social, todo mundo é bem sucedido. Se eu não tiver numa posição de liderança, não está certo isso. Não, é porque minha família é muito pobre e eu sei que eu estando como liderança, eu posso granjear recursos para salvá-los. A autorresponsabilidade é liderar a própria vida, olhando para a vida sem fantasias e sem culpa. É ser habitante do próprio corpo. Como é que a gente manifesta essa vida? Por meio do corpo. Não tem outro meio. Não tem outro meio.
Embora essas dimensões espirituais, emocionais, psicológicas, social estejam neste corpo, a gente só manifesta por meio do corpo. Por isso que ele é tão importante. Ele é o nosso principal veículo de aceitação e de não aceitação, de consciência e de não consciência. Sem culpa é a parte mais complicada para mim. Sim. No processo, atitude. No processo. Quarto pilar, autoafirmação. É buscar exercer o direito de existir. Consiste na sua capacidade de ser fiel aos seus desejos, vivendo de forma autêntica aos seus princípios e valores. Autoafirmação, um outro pilar da autoestima. O quanto você faz aquilo por você mesmo. Porque você diz assim, eu faço isso porque para mim é direito de existir ou porque eu existo por meio de um terceiro. Olha as profundidades das coisas que a gente está tocando aqui. Quinto, intencionalidade. Viver, existir, precisa de uma intenção. Quantas mulheres, quantos homens, quantas jovens não têm uma intenção de vida? Passa um pilar da autoestima, passa por isso. Qual é a sua intencionalidade de vida? Nós estamos entrando agora em 2023 e sempre tem, né, aquelas resoluções, aquelas metas de ano. E tem algumas pessoas que se propõem a fazer elas e dizem assim, mas chegou o final do ano, eu nem consegui fazer. Mas ela se propôs, ela fez um movimento. Há pessoas que nem fazer, não conseguem. E tá tudo certo aqui, não tem juízo de valor. É apenas um alerta, um olhar para você se perguntar. Mas o que eu quero para mim até o final deste ano? Se for difícil pensar até o final de 2023, o que eu quero para mim hoje, no final do dia? Se ainda for distante ainda no final do dia, o que eu quero para mim nesses últimos minutos que eu estou aqui? No domingo de manhã, no primeiro domingo do ano. O que eu quero para mim? Intencionalidade, propósito. É viver com intenção, objetivos e clareza. É buscar o sentido maior da sua vida. Cada um de nós temos um sentido a ser desenvolvido nessa existência. Para alguns é a família. Para outros são os projetos, a religião, o transcendental, a natureza. O importante é que você tenha clareza disso. Se permita permanecer dentro disso. Aqui eu não estou falando sobre multidões, e sim qualidade. Aí eu me lembrei de uma passagem que Jesus falava. Ele dizia assim, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tem preparado, para quem será? E o último pilar, integridade pessoal. É viver de modo autêntico. A maioria das pessoas, elas foram educadas a não expressar a sua autenticidade, a negar. E isso começou lá na infância. E começaram a usar máscara. Eu também uso. Eu já usei muitas. É uma das condições aqui na Terra. Assim, muitas vezes, a pessoa aprendeu a negar as necessidades do seu eu interior. E levou você a se tornar o quê? Inconsciente de si mesmo. Compreender o que você sente, como você sente e como isso se relaciona com as outras pessoas. É descobrir seus padrões, suas crenças, seus comportamentos. É ser você mesmo. Mesmo quando as pessoas não estão te olhando. É manter a coerência. Isso é integridade pessoal. Gente, nós passamos bem resumidamente aqui em cima. Passei bem resumidamente porque já são 11 horas. A hora voou. Voou assim. E quero estar aqui.
E isso mesmo, só o hoje. Quero estar no aqui e no agora. Por isso que eu sempre entro as nossas lives, todos os meus encontros, eu sempre pratico, faço uma prática de atenção plena, para a gente ficar no aqui e agora. Porque somente no aqui e agora nós temos condições de começar a prestar atenção no que a gente está sentindo. Então, para a gente finalizar essa prática, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Tinha uma pergunta que veio dos stories, como identificar quando uma pessoa está com baixa autoestima? Eu acabei não fazendo essa pergunta, mas no decorrer da live eu fui colocando os pontos para que você identificasse. É importante você utilizar alguns questionários, como esse que eu liberei para vocês. Quem quiser o questionário completo, entra no direct após essa live e coloca seu e-mail para eu enviar esse questionário completo, que vai te dar algumas perguntas para você refletir um pouco sobre como está a sua autoestima. Mas durante a live, e com esse posicionamento que eu tenho, esse olhar de que autoestima é existir, eu trouxe como é que você vai fazendo, você vai identificando. Primeiro, por meio de como é que você está existindo. Esse é o primeiro ponto. Como você está existindo? Então, se autoestima é sinônimo de existir, então como eu estou existindo vai dizer como é que está a minha autoestima. E aí a gente vai observar. Como é? No primeiro pilar, eu estou vivendo conscientemente? Eu tenho consciência das coisas que me acontecem, da minha ancestralidade, dos meus próprios padrões? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu aceito a realidade tal como ela é? A vida como ela se apresenta para mim? 2. Terceiro pilar, eu me responsabilizo por aquilo que é meu, a minha vida, e não por aquilo que é do outro, a vida do outro, a vida do outro. A minha vida é minha vida. Minhas amigas e as pessoas mais próximas de mim sabem que eu uso muito um bordão, que essa frase não é minha, mas que eu adotei como minha, como do Pablo Marçal. Vai cuidar da sua vida. E quantas vezes eu falava para minhas amigas, né, e pessoas, vai cuidar da sua vida, e as pessoas diziam assim, no primeiro, ai Cida, você tá sendo... Não, eu não tô sendo, eu tô falando porque da sua vida você tem responsabilidade. Da sua vida você tem que dar. E aí eu, puxando este olhar um pouco mais espiritual e sem religião, de uma passagem bíblica que diz, louco, se hoje te pedir a tua alma, para quem será? Ele tá dizendo assim, ó, louco, se hoje pedir a sua vida, esse existir que você tá aí, brincando aí na terra, sabe? Brincando que tá passeando pela terra, de quem será? O que você tem feito? Entende? Autorresponsabilidade. Toma conta da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Quarto, autoafirmação. Você se sente no direito de existir? Ou você só se sente que deve existir por meio da vontade dos outros, do desejo dos outros, do olhar do outro? Observa por isso sua autoestima. Você tem propósito? Como é que você está vivendo? Com intenção é você estar aqui. Eu me lembro que uma vez uma amiga para mim disse assim, e essa frase eu estou usando bastante ela, no individual e tudo. Ela disse assim, que quando chegou uma certa idade da vida dela, ela foi fazer uma formação e a irmã dela falou, faz tal formação. E ela disse assim, vou fazer. Mas ela disse que internamente ela pensou assim, mas eu vou fazer, eu já estou perto de morrer. Ela tinha o quê? Uns 20 anos. Ela se aposentou nessa profissão e tá vindo novamente essa pergunta para ela. Quando ela vai fazer algo que ela deseja fazer novo, mas você vai morrer. Sexto, integridade pessoal. Viva a sua autenticidade. Não é fácil, porque em meio à história que te fez construir essa autoestima até aqui,
Esse existir, muitas vezes, ela está marcada por dores, por traumatizações, por perdas. Mas saiba, todos nós estamos aí. A vida, ela é traumatizante. Viver requer muita força. E eu acredito que se você está aqui, vivo, é porque você tem essa força. Acorda, menina! Acorda, menina! Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos lá, vamos entrar 2023 bombando. Tudo bem, pessoal? Como é que está até aí? Vamos chegar ao fim deste momento, desse encontro. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação. A carinha da Élica. Que bom. Então, eu entendo de que até o momento parece que não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Gratidão. Que bom, Rosana. Gratidão a vocês também, cada um está aqui. E aí eu gostaria de finalizar com uma... Ai, muito obrigado. Ai, muito obrigado, Cláudia. Muito obrigada, Atitude Ponte Negra. Muito obrigada mesmo, gente. E aí, no próximo domingo, nós estaremos aqui. Durante a semana eu vou fazer algumas interações com vocês no Stories. Disso mesmo que a gente tá, porque o tema da autoestima ele é muito profundo. A gente vai depois entrar mais um pouco nesses pilares, entrar em outras questões. A gente vai conversando. E aí eu gostaria de ouvir na interação de vocês nos Stories, porque aí eu vou entendendo qual é o ponto de vocês, que vocês estão tendo mais dificuldade para a gente ir trabalhando. Tá bom? Algumas questões. Então a gente vai finalizar essa prática com a meditação da montanha, tá bom? Assim a gente faz ela e na sequência a gente finaliza. Então eu já vou me despedir agora. Gratidão ter vocês aqui nesse primeiro dia. Beijos, beijos, beijos. E quem quer o questionário completo com as 40 questões, envia um direct com o seu e-mail para que eu envie por e-mail de vocês, tá bom? Gratidão. Vamos começar a nossa prática, vocês estão ouvindo? Isso. Vou colocar uma musiquinha aqui básica. Entre em atenção plena, feche os seus olhos, acomode-se numa posição confortável, as costas eretas, mas não rígidas, uma postura que te permita relaxar. Você percebe seus pés no chão. Você faz 3 respirações profundas. Inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Você volta a respirar normalmente, inspirando o ar pelo nariz e soltando o ar pelo nariz. Isso. Observe o seu corpo. Enquanto você vai respirando, nenhum lugar para ir, nada a fazer.
tela da sua mente, pinte a mais bela montanha que você conhece, ou de que você já ouviu falar, ou que você pode até imaginar, uma cuja forma lhe diga algo. Ao focalizar a imagem ou sentimento da montanha na retina da sua mente, observe sua forma total, seu pico imponente, a base enraizada na rocha da crosta terrestre, as encostas íngremes, delicadas ou inclinadas. Observe também como é que ela é sólida, como é imóvel, como ela é bela, quer vista à distância ou de perto. Uma beleza que emana de sua singular marca de conforto, de contorno e forma. E ao mesmo tempo incorporando qualidades universais de ser montanha, transcendendo contornos e formas particulares. Talvez a sua montanha tenha neve no cume e árvores na encosta mais baixa. Talvez tenha um pico bem alto, talvez uma série de picos ou altiplanos. Não importa a sua forma, apenas sente, respire com a imagem dessa montanha, observando-a e registrando suas qualidades. Isso. E quando você se sentir pronta, verifique se você pode trazer a montanha para o seu próprio corpo, de modo que o seu corpo e a montanha, na retina da sua mente, se tornem um. Sua cabeça passa a ser imponente, cume, os seus ombros e braços, a encosta da montanha, suas nádegas e pernas, a base sólida e enraizada na sua almofada, no chão ou na sua cadeira. Experimente no seu corpo a sensação de elevação. A axial e elevada qualidade da montanha, entranhada em sua própria espinha. Convide a si mesmo a tornar-se uma montanha que respira despreocupadamente, na sua quietude, completamente, naquilo que você vê. E além das palavras, pensamento. Uma presença centrada, enraizada, imóvel. Agora, você sabe bem, durante o dia, enquanto o sol caminha no céu, a montanha fica sentada. Luz, sombra e cores mudam virtualmente a cada momento. Mesmo o olho bem treinado percebe as mudanças. Mesmo o olho destreinado também percebe as mudanças a cada hora. Isso faz lembrar as obras-primas do Claude Monet, que tinha o hábito de armar os seus cavaletes e pintar os seus objetos inanimados, hora a hora, trocando de tela, à medida que o jogo da luz, de sombra e cor se transformava em catedral, rio ou montanha, consequentemente despertando a atenção do espectador. E à medida que a luz muda, que a noite sucede, o dia e a noite, a montanha senta-se, simplesmente sendo ela mesma. Ela permanece quieta
enquanto as estações fluem e o clima muda, momento a momento, dia a dia. A calma permitindo todas as mudanças. No verão, não há neve na montanha, exceto talvez por um próprio que caia dos penhascos, protegido da luz direta do sol. No outono, a montanha pode exibir um manto com cores de brilho flamejante. No inverno, um cobertor de neve e gelo. Em qualquer estação, às vezes, ela pode ser envolvida em nuvens ou neblinas, ou batida pela chuva congelante. Os turistas que vêm visitá-la podem ficar decepcionados se não conseguem vê-las claramente. Mas para a montanha, dá no mesmo. Vista ou não vista, com sol ou com nuvens, ensolarada ou fria, ela fica apenas sentada, sendo ela mesma. Às vezes, visitada por tempestades violentas, atingidas por neve, chuva e ventos de magnitude impensável. No meio de tudo isso, ela fica sentada. A primavera chega, os pássaros cantam. Nas árvores, mais uma vez, as folhas voltam para árvores que as tinham perdido. As flores brotam nos prados. As correntezas transbordam com a água da nuvem derretida. No meio de tudo, a montanha permanece sentada, indiferente ao tempo, ao que acontece na superfície e ao mundo das aparências. Quando nos sentamos com essa imagem na mente, podemos incorporar a mesma quietude inabalável e de enraizamento diante de tudo que muda em nossas próprias vidas, em segundos, horas e anos, em nossas vidas e na nossa prática da meditação. Experimentamos constantemente a natureza mutante da mente, do corpo e do mundo exterior. Experimentamos período de luz e de trevas, cores vivas e monotonia insípida. Experimentamos tempestades de variadas intensidades e violências no mundo exterior e em nossas próprias vidas e mente. Golpeados pelos fortes ventos, pelo frio, pela chuva, suportamos período de trevas e de dor, bem como saboreamos momentos de alegria e elevação. Até a nossa aparência muda constantemente, assim como a da montanha, experimentando o tempo e o passar do tempo. Ao nos tornarmos montanha na nossa meditação, podemos nos ligar à sua força e estabilidades e adotá-las para nosso próprio uso. Podemos usar suas energias a fim de fortalecer nossos esforços para enfrentar cada momento com concentração, estabilidade e clareza. Ela pode nos ajudar a ver nossos pensamentos, sentimentos, nossas preocupações, nossas tempestades e crises emocionais. Até mesmo as coisas que acontecem em nós são muito semelhantes ao clima da montanha. Tendemos a tomar isso como algo pessoal, mas sua característica mais forte é impessoal. O clima das nossas próprias vidas não deve ser ignorado ou negado. Deve ser encontrado, respeitado, sentido, conhecido pelo que ele é e mantido em plena vigília, já que pode nos matar. Dessa forma, chegaremos a conhecer um silêncio
calma, sabedoria mais profundo que imaginávamos, exatamente dentro das tempestades. As montanhas têm isso para nos exibir. E mais ainda, se soubermos escutá-las. Contudo, quando isso foi dito e feito, a meditação da montanha é somente um instrumento, um dedo nos apontando a direção a algum lugar. Ainda temos de olhar para então ir. Apesar de a imagem de olhar para então ir. Apesar de a imagem da montanha poder nos ajudar a nos tornarmos mais estáveis, nós somos seres humanos. Somos bem mais interessantes e complexos do que as montanhas. Somos montanhas que respiram, que se movimentam, que dançam. Podemos ser simultaneamente duros como a rocha, firmes e ao mesmo tempo suaves, delicados e fluidos. Temos um vasto potencial à nossa disposição. Podemos ver e sentir, podemos saber e compreender, podemos aprender, podemos crescer, podemos curar, especialmente se aprendermos a estar atentos à harmonia internada das coisas e manter o eixo central da montanha a cada dificuldade e obstáculo. Respirando naturalmente, no seu tempo, abra os seus olhos. Gratidão. Até a semana que vem.